Olha, quem está aqui esperando vocês? Claro, sou eu, Arimateia, representando a equipe de Geografia, professor Jorge, professor Rogério, nosso ilustre intérprete, aí o nosso Vitor, tá? Meu neto Vitor. Portanto, em nome do governo do estado de Rondônia, em nome da Secretaria Estadual da Educação, e claro, nós estamos chegando até vocês com a mediação tecnológica. Lembrando a vocês que nós estamos aí no primeiro ano do ensino médio, fazendo parte do novo Enem, um novo tempo. Esse novo Enem não é só no estado de Rondônia, é no cenário nacional. E claro, dentro desse novo Enem, que vocês possam entender esse nosso planeta como um todo. Nós já falamos da litosfera, nós falamos da hidrosfera. Por incrível que pareça, nós falamos dos biomas brasileiros, que é a biosfera. Mas hoje nós iremos falar daquele clima. Você escuta muito isso nos telejornais, tá? O clima hoje está muito quente. Não é clima, é tempo, tá? Portanto, o que é que nós vamos ter na aula de hoje, que é a aula 10? O conceito de climatologia, os fatores e os elementos que nos interferem no dia a dia, os tipos de climas do Brasil e, claro, como é que o homem pode provocar alterações no clima. Lembra que na aula de domínios morfoclimáticos eu falei dos climas? Hoje eu volto a falar do clima, eu vou falar de domínios morfoclimáticos, portanto, um está relacionado com o outro, é o sistema atmosférico. E aí, como é que está aí no seu lugar? Lembrando que o lugar é aquele que nós sentimos o que é nossas emoções. Por sinal, Vitor, estou falando de lugar, eu estou recebendo aqui de Jaru, que a turma está toda ligada na nossa aula. Atenção, turma de Jaru. Oi, estou te ouvindo, tá? Aí de Buritis, obrigado pela participação. Obrigado aos professores lá de União Bandeirantes, de Extrema, lá de Calama também, estão mandando um alô aqui para nós também. E aí, como é que está o tempo agora aí? Em Calama, em Extrema, lá em Alvorada do Oeste. E aí no Vale do Guaporé, como é que está o tempo? Tá? Tempo. Porque em Rondônia o clima todo ele é um clima tropical. Muitas vezes aparece como equatorial, mas é uma transição aí. Os dois são quentes, tá? O único detalhe é que o clima tropical tem um período mais de estiagem, beleza? Aí, meus queridos jovens, muito obrigado a você aí do município de Ariquemes. Estou recebendo aqui a informação que está todo mundo ligado. Reclamaram aí, tá, Vitor? Que eu não mandei um alô. São muitos os municípios, tá? Atenção, todos os professores, todos os alunos. Aquele abraço. Mas vamos lá na nossa aula, tá? Olha qual é a habilidade de hoje aí, tá? Entender todas essas características que nós temos no dia a dia. Portanto, tem as mesmas características que nós vimos para a litosfera, para a biosfera e hoje, claro, na atmosfera. Beleza? Olha só que capricho aí nesse mapa do Brasil. Portanto, nós estamos falando da meteorologia. Nós estamos falando de quê? Olha que mapa lindo. Olha o sol, por isso que não está muito calor, porque tem uma sombrinha aí, tem um guarda-sol sobre Rondônia, tá? Isso é o quê? Previsão do tempo. Tempo nublado, tempo claro, tempo chuvoso, beleza? Tudo isso nós vamos entender agora dentro da climatologia, que vai analisar esse clima, tá? Que é muito importante para você, meu querido jovem, para você, querido e querida professora, que muitas vezes não consegue ir até os seus alunos ou os alunos ir até você, porque o tempo está bastante chuvoso, tá? Mas
esse clima tem uma previsão. E aí nós chamamos previsão do tempo. Olha só essa previsão do tempo. Porto Alegre, Caxias do Sul, Passo Fundo, tá? Erquim, Capão da Canoa, tudo fica lá no Rio Grande do Sul. Ai, Vitor, eu vou conhecer Passo Fundo, tá, Vitor? Agora eu sou aluno mestrando aí de Passo Fundo, aí, vou aí, tá? Passo Fundo, mas nós estamos falando da temperatura de Rondônia. Ah, se aqui tivesse uma temperatura dessa, isso é previsão do tempo, ok? Vamos em frente. Olha agora o que é que nós temos aí. O clima é definido como uma sucessão de diferentes tempos atmosféricos. Portanto, nós temos vários tempos em um mesmo dia. E aí, claro, para ter uma mudança do clima, leva bastante tempo. Um exemplo que eu posso dar para vocês, que hoje falamos muito de aquecimento global. Venham comigo. Esse aquecimento global são alterações que estão ocorrendo no clima. Numa região está ficando mais quente, noutra região está ficando mais fria. E isso ocorre por causa de quê? Porque com a queima dos combustíveis fósseis, o aumento da população mundial, novas áreas desmatadas para a produção agrícola, o homem morando na cidade, tudo isso são fatores, eu falei fatores da ação antrópica, que é a nossa ação, que vai interferir no clima. Vamos lá para a telinha. Vejam bem, quais são os fatores determinantes do clima? Vejam bem aí, fique ligado, dá uma olhada neles, tá? Vamos relembrar? O que é latitude? Tá? Lembra da latitude? Está relacionado a isso aqui, ó. Quando eu tenho a linha do Equador, trópico de Capricórnio, trópico de Câncer, ciclo polar antártico, ciclo polar ártico. Beleza? Portanto, são as zonas de iluminação. Essa aqui é a tropical. Eu tenho duas temperadas, tá? Temperada do sul e temperada do norte. E eu tenho duas zonas polares, tá? São 5 zonas de iluminação, portanto, quem influencia na latitude são os raios solares, que eles caem de forma desigual sobre o planeta Terra, formando as zonas de iluminação. Aqui nessa zona intertropical, eu tenho sol o ano todo. Nas zonas polares, eu tenho um período de noites eternas, As zonas temperadas têm as 4 massas de ar. Na altitude, vamos logo ver aqui a altitude. Vamos falar de Rondônia. Eu estou em Porto Velho, você que está aqui em Vilhena, ó. Vilhena tem uma altitude maior do que a Porto Velho. Portanto, Porto Velho é mais quente do que em Vilhena, com relação à latitude. Um detalhe, tá, Vitor? O Brasil tem elevadas temperaturas porque tem, de um modo geral, latitude baixa. Portanto, ó, latitude baixa, temperatura alta, ok? E quando a latitude é alta, que é nos polos, a temperatura também vai ser baixa. Sempre é inversamente proporcional. O mesmo ocorre com a altitude. A altitude mais elevada, que é o caso aqui de Vilhena, a temperatura vai ser mais baixa. Não é tão grande, tá? Aqui é 660 metros, tá? Aqui é 90 metros de altitude. Mas mesmo assim influencia. A cada 1,5 metro que você vai subindo, a temperatura vai caindo em média 1 grau. A cada 150 metros, a cada 150 metros que você vai subindo, a temperatura cai em média 1 grau. Massas de ar.
Massas de ar são o quê? É o ar em movimento da nossa atmosfera. Portanto, as massas de ar da linha do Equador e dos trópicos, elas são quentes. Podem ser úmidas, podem ser secas. As massas de ar que saem dos polos são frias. Por que chega friagem em Rondônia? Porque chega uma massa de ar fria. É a massa polar atlântica ou Antártida, ok? Continentalidade somos nós que estamos dentro do continente. Maritimidade é quem está no litoral. Como é que se influencia? Vamos ser prático. Pegue o mapa mundo aí. Já abriram? Ótimo. Vamos lá no Google e olhem. Observe que o hemisfério norte tem mais terra do que o hemisfério sul. Por isso, o inverno e o verão do hemisfério sul são mais amenos. Eu falei a palavra ameno, ou seja, são mais light, quando eu comparo ao hemisfério norte. Beleza? Por quê, professor? Porque as terras aquecem mais rápido e esfria mais rápido. Já correntes marítimas, eu tenho dois tipos de correntes. Olha o mapa aí de correntes marítimas. Eu tenho correntes marítimas quentes, que é o caso do litoral brasileiro, e eu tenho correntes marítimas frias. Um detalhe, se um litoral é cortado por uma corrente marítima fria, eu vou ter um deserto, porque a água não evapora. Se o litoral é cortado por uma corrente marítima quente, eu tenho um litoral muito chuvoso. Beleza? Vamos ver isso agora, tá? Primeiro, olha aí a latitude. Vamos ficar de olho. Tá bonito, não tá, Vitor? Olha só, com a coloração aí, ó. Puxa, professor, mas tem um tão bonito, por que você não apresentou primeiro? Não, porque você tem que entender com o contexto. Tá, ó. Latitude interfere na extensão dos raios solares recebidos por determinada região. Beleza? Portanto, professor, quando o frio chega aqui, onde é que está Rondônia? Aqui, ó. Rondônia está aqui, ó. O frio vem de onde? Vem daqui, ó. Frio. Olha aqui, ó. Zona fria, ó. Zona quente, ó. E essa aqui? Zona temperada. Zona temperada. Calor e frio. Essa mistura da zona temperada. Lembra que nós temos 5 zonas de iluminação. Beleza? Logo próximo ao Equador, as temperaturas são as maiores, tá? E a maneira que você vai para o polo, a temperatura vai ser menor. Tá aí, ó, zonas térmicas da Terra, tá? Olha aqui, ó, Trópico de Capricórnio passa no Brasil. Ciclo polar antártico não está no Brasil. Ciclo polar ártico no norte. E aqui, Trópico de Câncer. Isso aqui é o que, professor? É o ciclo polar aqui, ó. Ciclo polar. Beleza? Olha os graus, ó. Como é que eles conseguiram isso? Olhando o Sol. Aí, aquelas imagens que eu chamo de paisagem que vocês me mandam, muitas vezes você pode pensar com isso aqui, só que esse aqui está falando de quê? Das montanhas, altitude. Você está vendo esse negócio aqui em branquinho? Isso é neve. Por quê? Porque você tem altitude maior, temperatura menor e vice-versa, ok? O Brasil, de um modo geral, o Brasil tem uma altitude baixa, nós não temos nenhuma montanha. Essa montanha aqui que ele está olhando é o que nós chamamos de montanhas jovens, com os picos, ó, os picos aqui, ó, abrupto. Puxa, que palavra! É, uma palavra de um animal, tá? Abrupto, acidentado. Beleza? Olha que paisagem linda. Tá? Vamos para o próximo. Correntes, quanto maior a altitude, mais rarefeito o ar se torna. Tá? Com isso, você vai ter o quê? As maiores moléculas de ar em baixa
concentração não consegue reter calor. Portanto, menor radiação e, por consequência, menos temperatura. Tá aí. Não entenda agora não para você ver. Tá observando, ó? Pressão atmosférica maior altitude, pressão atmosférica pequena. Por quê? Olha aqui a aula de química, ó. Olha como é que estão as partículas. Menor altitude, eu estou aqui, ó. É igual a maior pressão atmosférica. Por quê? Olha como está concentrada aqui nós chamamos de oxigênio. Beleza? Portanto, você vai entendendo isso tudinho até chegar aqui. Espera aí. Ah, ok, tudo bem. Foi lá de onde? Espigão do Oeste, tá certo, Espigão do Oeste. Espigão do Oeste, Vitor, estão perguntando se essas nuvens aqui é aquela que coloca as fotos. Não é, tá? Essas nuvens é para explicar massas de ar, que são bolsões de ar, que levam, ó, de um lugar para outro, o quê? O que eles levam? A pressão de uma região. Pode levar calor, pode levar frio, tá? Isso são o quê? As massas de ar. Portanto, essas massas de ar, quando elas atuam, elas levam consigo as suas características. Elas podem serem secas, elas podem serem quentes. Aqui, vou dar um exemplo para vocês. Uma massa de ar seca, massa tropical continental. Agora, no mês de maio, junho e julho, é os 3 meses mais secos em Rondônia. Quem que provoca isso? A massa tropical continental. Massa quente. Eu tenho, pode ser quente, a MTC. Toda massa tropical e toda massa equatorial, ela é quente. Agora, eu tenho quente e úmida. Quente e úmida é massa tropical atlântica, ó, ela é tropical, portanto ela é quente. Massa equatorial atlântica, ela é quente, ela é úmida. E massa equatorial continental. O que, professor? Eu não entendi agora. Por que é MTC seca e essa daqui não é? Porque a MTC, ela nasce numa região chamada de Chaco, lá no Paraguai, uma região muito, mas muito seca mesmo, tá? Com isso, ela chega no Brasil com baixa umidade do ar. Já esses 3 aqui provocam muita chuva no Brasil. E essa daqui, massa polar Antártida, ela é fria. Portanto, essas 5 massas de ar atuam no Brasil. Beleza? Puxa, professor, eu queria ficar ligado nisso aí, mas eu estou com sono, essa questão de massa de ar. Vou dizer uma dica para vocês. Essas daqui você pode ir lá para fora que vai chover. Essas daqui você pode procurar um guarda-sol. Essa MPA, na MPA você vai procurar roupa de frio, beleza? Olha aí, as massas de ar podem ser polares, temperadas que não tem no Brasil, tropicais e equatoriais. No Brasil só chega tropical, equatorial e polar. Continentais tem 2 no Brasil, marítimo tem 2 e uma vem lá do Polo Sul. Beleza? Continentalidade e maritimidade. Veja bem isso aí, tá? Leu direitinho? Olha o que diz aqui, ó. Maior ou menor proximidade das grandes massas de água. Exercerem variação na umidade e interferem na temperatura da região. Tá? Vem comigo aqui. Nós estamos falando dos fatores. Os fatores são aqueles que estão ali que não vão mudar. Portanto, nós estamos no estado de Rondônia.
Nós estamos no território do Brasil. Ele tem baixa latitude, isso significa dizer que a temperatura, a primeira característica é para ser alta. O Brasil tem, de um modo geral, altitude baixa, portanto, temperatura alta. No Brasil atuam 5 massas de ar, 4 são quentes, portanto, latitude baixa, temperatura alta. Altitude baixa, temperatura alta. Massas de ar, se são equatoriais ou continentais, são quentes. Tem 4 no Brasil. O Brasil é um país de dimensões continentais, portanto, dentro do continente, temperaturas são maior. 4-0 para cá. Agora eu tenho 1. No litoral, eu tenho muito vento. Você já foi ao litoral? Você chega lá, tá curtindo, diz, porra, legal, professor! Tô sentindo aí um vento legal, top da balada. E aí? Por que isso aqui não tem Rondônia, professor? O quê? Vitor, estão falando que ocorre muito vento. Aonde mesmo? Santa Luzia. Ah, desculpa, tá? Não é Santa Luzia do Oeste, não. É Santa Luzia que eu nasci que tem muito vento. Desculpa, tá? O aluno colocou Santa Luzia só de gaiato, que eu já falei que sou de Santa Luzia. Realmente, eu sou de Santa Luzia, tá? Lá tem muito vento. Em Rondônia não tem. Aqui não venta quase nada. Mas no litoral venta. Ok? Portanto, você vai alterar isso? Não, 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 não. Ok? Portanto, isso são fatores do clima. Vamos nessa! Aí, estamos só começando. Olha a continentalidade aí, ó. Maior distância em relação ao oceano, eu tenho maior amplitude térmica. O que, professor? O que foi, meu filho? O que é amplitude térmica? Isso aqui é uma continha matemática, é igual a temperatura máxima menos temperatura mínima. Eu tenho amplitude térmica diuturna, que nome é esse? Diuturna, ou seja, dia e noite. E eu tenho a amplitude térmica anual. Por causa de quê? Estações do ano. Mas, professor, fale. Você não falou que aqui no Brasil não tem as 4 estações? Não, mas mesmo assim dá uma influenciada, tá? Ok? Portanto, distância em relação aos mares e oceanos, nós vamos ter maior distância, menor será a variação de temperatura. Menor também pode ocorrer a quantidade de chuvas. Mas tem outros fatores, tá? Fica ligado, ok? Maritimidade, proximidade com mares e oceanos. Portanto, menor distância, menor será a variação de temperatura. Amplitude térmica, que é a diferença entre o máximo menos o mínima. Maior quantidade de chuva. Mas se tiver uma massa de ar fria, não vai chover, Vitor. Frio. A geladeira, tu deixa a água na geladeira, evapora? Não. Portanto, você está entendendo que frio, a água não evapora, portanto, não chove. Beleza? Ótimo. Vamos para o próximo. E as correntes marítimas, professor? As correntes marítimas são verdadeiros rios dentro dos oceanos. Você já ocorreu de assistir o filme Procurando Nemo? Aê, meu irmão! Se você não assistiu, você não sabe o que está perdendo. É muito bom. Portanto, lá fala de correntes marítimas. Mas olha o mapinha mundo para ver. Portanto, as correntes marítimas podem ser frias ou quentes. Já falei isso já, né? Os ventos levam ela para um lado, levam ela para o outro. Tá? E isso a partir de onde? Da linha do Equador. Com isso, elas levam para um lado umidade ou elas levam tempo seco. Elas levam calor ou elas levam frio. Beleza? Portanto, correntes marítimas são verdadeiros rios oceânicos. Tá? Olha aí, ó. Que coisa bonita! Puxa, professor. Tá faltando alguma coisa nesse mapa, professor. Tá. O quê? Professor, tô olhando aqui na internet.
É mesmo? O que tu viu aí? Quem é que tá falando? De onde mesmo? Cerejeiras. Legal, rapaz. Olha só, os alunos de Cerejeiras estão assistindo nossa aula. Eles estão adorando esse movimento. Mas ele disse que está faltando a legenda. Ótimo, parabéns. Portanto, esse azulzinho representa correntes frias. Esse aqui, ó, representa correntes quentes. Portanto, elas levam para um lado e para o outro. Ó. E no Brasil? Observa o Brasil aqui, ó. Predomina o quê? Correntes marítimas quentes ou frias? De onde é que você está falando? Ah, entendi. Rolim de Moura. Ótimo, parabéns aos meus queridos jovens de Rolim de Moura, das escolas que estão ligados conosco. Aqui no Brasil, predomina quente. Agora eu estou ouvindo outro. De onde é que você está falando? Presidente Médici. Ótimo. Aqui, professor, tem uma corrente marítima fria. Eu vi falar que tem um deserto no Chile. Realmente, é o deserto de Humboldt. Professor, eu não entendi, foi essa aqui, ó. Frio aqui, aqui está passando quente. Como é que isso ocorre? Sabe como é que ocorre? Vocês sabem muito bem que a água quente, ela é o quê? Aprendeu em química, não foi? Ela é mais leve do que a água fria, portanto a corrente marítima fria aqui passou por baixo, ó, e veio aparecer aqui na África. Daí nós vamos ter aqui o grande deserto do Saara. Esse aqui é o deserto do Saara. Esse aqui é o deserto de Atacama. Aqui é o deserto na Ásia Central, no Oriente Médio, ou seja, aonde tem massas de ar frias, geralmente tem deserto. Beleza? Tá, ok. Tá bom. Obrigado! Olha aí a umidade do ar, olha a temperatura, subiu tanto que explodiu. Olha aí como é que ocorre a circulação. A previsão do tempo se mostra desse jeito, ó. Umidade do ar. Precipitação. Precipitação. Nesse momento eu sei que não está chovendo em lugar nenhum, tá? Tá não. Nova Mamoré. Nova Mamoré está em contato conosco, dizendo que adorou essa imagem aqui, porque nunca tinha ligado. Aê, tá? Iata, né? Atenção, Guajará-Mirim. Eu estou esperando vocês hoje participarem da aula, tá? Ok? Portanto, ó, temperatura, quantidade de calor registrada na atmosfera em um determinado lugar. Medida em graus Celsius, Fahrenheit ou Kelvin. Puxa, olha como eu estou dando bom em inglês. Celsius, Fahrenheit ou Kelvin. Temperatura. Todo mundo sabe o que é temperatura, né? Claro que para medir a temperatura tem um termômetro. Portanto, temperatura ele é um elemento do clima, porque ele pode variar várias vezes durante o dia. Tá bom? Resiste o calor da atmosfera de um lugar cuja variação depende da sua localização e da circulação atmosférica. Isso aqui é Porto Velho hoje, tá? Tá explodindo de calor, tá? Haja calor. Vamos no outro ponto? Vamos. Ah, tô ligado, professor. Aí, tô falando de onde mesmo? Ah, de Guajará-Mirim. Um abraço para os professores de Guajará-Mirim. Ótimo. Tá, portanto, aqui nós estamos tendo o quê? Nessa região nós temos uma grande quantidade de vapor de água presente na atmosfera em determinado instante. É um dos indicadores usados na meteorologia para saber se o tempo vai chover ou não. Certo? Pode ser absoluto, pode ser relativo. Beleza? Isso é a umidade. Não fique preocupado com isso não, porque isso tem a previsão do tempo. Certo? Na umidade do ar. Precipitações. Mas, meus amigos, quando eu morava na Paraíba, eu tinha um medo de chuva muito forte. Por quê? Porque lá quase não chove. A precipitação no Brasil, a principal que ocorre, tá? A principal que ocorre no Brasil é a precipitação pluviométrica, ou seja, chuva.
Tá? Por quê? Porque pode ter precipitação de neve, pode ter geadas, pode ter o orvalho, tá? Mas no Brasil todo mundo conhece uma chuva. Aí nós temos tipo de chuva, se ocorre próximo de uma montanha, chuva orográfica. Se ocorre do encontro de uma massa de ar quente com uma massa de ar fria, é uma chuva frontal. Se ocorre como aqui na Amazônia, com grande quantidade, são massas de ar quente, são chuvas convectivas. Rapaz, a geografia é linda. Ela explica muitos fatores naturais. Tá? E isso leva a quê? A você entender de que muitas decisões nos nossos cotidianos estão relacionadas com as chuvas. Tá? Vamos nessa, nós temos aí uma matéria que pode ser acompanhada por vocês. O que essa matéria está falando de quem? Dos rios voadores. Você conhece um rio, certo? Esse aqui, por exemplo, é o Rio Madeira, um gigante com uma vazão d'água de cerca de 40 milhões de litros por segundo durante o período chuvoso. Mas você já imaginou um rio como esse em cima das nossas cabeças, nas nuvens? Pois eu te digo que existe. É o fenômeno rios voadores da Amazônia, que é uma espécie de curso d'água invisível que circula pela atmosfera. O que acontece é que as árvores da floresta amazônica devolvem as águas da chuva em forma de vapor que ficam nas copas para a atmosfera. É o fenômeno chamado de evapotranspiração, ou seja, as águas das chuvas evaporam e ficam retidas na atmosfera em forma de umidade, formando os rios voadores. Para se ter uma ideia da umidade gerada pela Amazônia, o INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, estima que uma árvore de 10 metros de diâmetro, por exemplo, possa produzir cerca de 300 litros de água por dia, ou seja, o dobro do consumo diário de uma pessoa. Ela bebendo, tomando banho, cozinhando, lavando. E uma árvore de 20 metros de altura pode devolver mais de 1.000 litros de água por dia para a atmosfera. Levando em conta que na Amazônia existem cerca de 600 milhões de árvores, se tem aí uma ideia da grandeza desse fenômeno. O Atlântico é um importante contribuinte para as chuvas do mundo inteiro. Porém, 1 metro quadrado de floresta tropical evapora mais água que 1 metro quadrado do Oceano Atlântico. Os rios voadores são formados de correntes de ar que vêm inicialmente do Atlântico. Passa pela região amazônica, se beneficia de toda a água retida na atmosfera, que vem da própria vegetação, se juntam, faz essa corrente, a corrente de ar úmida, é parado pela barreira natural da Cordilheira dos Andes, que não deixa passar boa parte desse ar para o Peru, por exemplo. Aí força essas nuvens que vão através das correntes de ar para o sul e vão se espalhando para todo o país, trazendo muitos benefícios para a agricultura, centros urbanos, hidrelétricas, sem falar na umidade relativa do ar, por exemplo. Você já sabe a importância da preservação da floresta amazônica. Agora, fique com mais explicações em sala de aula. O que são rios voadores? Rios voadores são a massa de ar equatorial e a massa equatorial úmida aqui da Amazônia, que sai pelo Brasil provocando chuvas. Beleza? Muito famoso esses rios voadores. Vamos lá, principais tipos de clima do mundo, ok?
Veja só aí, dá uma olhada, porque eu quero que você aprenda principalmente do Brasil. É esse do Brasil, porque é o nosso país. Viu só? Vem comigo, vem comigo. Você viu as cores que tem lá no Brasil? Portanto, você tem clima equatorial. Professor Arimateia, fala, meu filho. Você falou que em Rondônia tem um clima tropical e está equatorial. É a questão da escala. Quando faz a análise da escala em Rondônia, diz que o clima daqui é tropical. Observe que na maior parte do Brasil é o tropical. Tem o verdinho, que é o tropical semiárido, lá do sertão. Tem o clima tropical de altitude, que são nas serras. E tem o tropical litorâneo. E tem o subtropical. Vem comigo agora no mapa. Vamos ver se vocês lembram ainda. Aqui, qual é o bioma? Amazônico. Amazônico, ok? Elevada pluviosidade, elevada quantidade de chuvas. Aqui é o bioma, é o cerrado. No verdinho aqui, o bioma é Caatinga. Aqui, o bioma é da Mata Atlântica, o Mar de Morro. É o único bioma que recebe o nome do relevo, Mares de Morro. Onde tem a Mata Atlântica. Aqui você tem a Araucária e os Pampas, Araucária, os Pinhais. Aí aqui fica o Pantanal, aqui fica a Mata dos Cocais, tá? Portanto, tudo isso relacionando quem? Clima, tá? Com bioma. Aqui vai ser o quê, professor? Cerrado novamente. Beleza? Você não pode esquecer isso aqui. Tá? Que nós que estamos aqui na cidade de Porto Velho, nós sofremos a intervenção do asfalto, das edificações e forma a chamada ilha de calor. Isso aqui é urbano, não tem na área rural. Inversão térmica só ocorre mais no outono e no inverno. A inversão térmica é quando o ar quente sobe e o ar frio desce. Chuva ácida ocorre em regiões industriais. No mundo, no planeta, o aquecimento global, a destruição da camada de ozônio, que fica na mesosfera. Tudo isso faz com que nós ficarmos ligados no que está ocorrendo no cenário internacional. Portanto, aí nós temos, dados de 2014 a 2023, quem é que provoca alterações, quem é que pode trazer também mudança no nosso cotidiano. Essa mudança vem com o quê? Essa mudança vem quando nós falamos que nós, espécie humana, estamos trazendo algumas modificações. Observa bem que nós estamos falando de quem? De emissões de gás de efeito estufa. Portanto, olha bem, alterações climáticas no cenário local, ilha de calor, inversão térmica e chuva ácida. Em escala global, aquecimento global. Qual é que vem provocando mais alterações nas chuvas mundiais? O aquecimento global, tá? Portanto, isso são alterações provocadas pela ação antrópica, a ação do homem. E aí, claro, você agora vai até a YouTube e você vê vários e-mails sobre aquecimento global. Vem comigo. Principal ponto que nós temos tudo isso é entender essas modificações que nós, espécie humana, estamos trazendo para o nosso planeta. E como é que eu posso contribuir
com um desenvolvimento mais sustentável. É pensando a longo prazo. Quando eu brinco aqui com o Vitor, que ele é meu neto, ele não é meu neto, tá? Mas eu estou brincando por quê? Porque eu tenho meus 59 anos e o Vitor está chegando ali nos seus 20 anos. Olha só, eu tenho idade de ser avô dele. Portanto, pense vocês agora, vocês estão com 16, 17, 18 anos, ninguém está com 18 aí não, tá? É tudo primeiro ano, aí tá todo mundo aí com seus 15, 16 anos. Pense de agora, daqui a 40 anos, você não vai ter a minha idade ainda. Eu sou Arimateia. Portanto, nós podemos ter um mundo melhor. Depende de quem? De nós. Porque a geração que está indo embora, a geração que está com os 50, com os 60, com os 70, contribuiu para quê? Para um mundo desequilibrado, impactos ambientais. Vocês, meus queridos jovens, vão contribuir para um mundo mais sustentável. Vamos pensar a longo prazo. Vamos agradecer a Deus porque nós estamos chegando ao final dessa nossa aula, mas vamos contribuir com a nossa parte. Vamos começar fazendo o meu. Como é que eu posso fazer para um país mais sustentável? Como é que eu posso pensar num mundo melhor? Aquela garrafa descartável que eu levei para o Igarapé, eu posso recolher. Portanto, meus queridos jovens, estamos chegando ao final de mais um encontro. Obrigado ao nosso grande Criador deste universo, que é o arquiteto de todo esse equilíbrio. Obrigado a você, meu querido professor. Obrigado a vocês, meus jovens, porque sem vocês não seriam nada. E claro, quero dizer a vocês que eu volto com muito mais energia na próxima aula. Até o próximo encontro.